Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Eu gostaria de, nesta ocasião, pedir a você que esteja fazendo aí a sua inscrição, porque você fazendo assim, toda vez que eu postar o vídeo, o YouTube envia uma notificação para você. Alguns irmãos têm me procurado pela via WhatsApp perguntando se o material já está disponível, se tem algum outro material. Então faça aí a sua inscrição, está bem aí do lado esquerdo do vídeo, bem abaixo. Você pode clicar, fazer a sua inscrição e assim, toda vez que lançarmos um material, você será notificado pelo YouTube. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, uma aliança superior. Meu amado, esse livro de Hebreus está sendo uma bênção, estes estudos, e glórias a Deus pelo comentarista desse trimestre, que nós estamos aprendendo muito para a glória de Deus. E hoje nós vamos analisar sobre a ótica da palavra de Deus dentro da visão do escritor aos Hebreus. Ele apresenta a aliança vinda com Jesus, ou a nova aliança. Ela era muito superior à aliança anterior. Então, vamos lá, observando então a palavra do nosso Deus. Tópico de número 1. Um santuário superior. Nesse primeiro tópico, nós iremos abordar a questão do santuário. O santuário era o local físico reservado, criado pelo povo de Israel sobre a orientação de Deus. Vamos ao primeiro subtópico da nossa lição, pertencente a uma dimensão superior. O sacerdócio levítico era de uma abrangência limitada, era exclusivo para o povo de Israel. Seus rituais ocorriam dentro de um espaço físico construído por homens. O sacerdócio perfeito de Jesus possui uma dimensão muito superior. Seu alcance é universal e se dá no céu. Meu querido, para analisar uma comparação entre o santuário levítico, judaico, e o santuário de Jesus. O santuário era propriamente o templo, a tenda da adoração e o santo dos santos. Aquilo ali foi construído por homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Senhor. Eles foram tomados pelo Espírito Santo, que abriu-lhes a mente, o entendimento, e eles fizeram aquilo de acordo com o modelo que foi apresentado a Moisés. Todavia, precisa se destacar que esse santuário, ele dizia respeito ao povo de Israel somente, e não às demais nações. Os rituais, os cerimoniais ocorriam dentro desse espaço físico construído pelo povo judeu. O sacerdócio de Jesus, ele possui uma abrangência muito superior, porque o sacerdócio levítico dizia respeito à nação de Israel, enquanto o sacerdócio perfeito de Jesus, ele tinha um alcance, uma abrangência muito superior. Ele alcançou povos, nações, tribos e línguas. Então, o sacerdócio, o santuário que Jesus ele atua e é o sumo sacerdote,
Ele é universal. Ele não está restrito a um povo ou a uma nação ou uma tribo. Ele tem alcance universal. Ele alcança todos os povos e se dá no céu, num espaço que não foi construído por homens, mas um espaço que foi construído pelo próprio Deus. Amém, amado? Neste sentido, não resta dúvida. O santuário, onde Jesus é o sumo sacerdote, é muito superior ao santuário judaico, ou seja, dentro do sacerdócio levítico. Subtópico de número 2. Possuidor de uma natureza superior. O santuário levítico era apenas uma sombra do santuário celestial. O primeiro era temporal, já o segundo é eterno. Com todas as suas limitações, o primeiro santuário cumpriu com sua proposta estabelecida por Deus, até que o verdadeiro santuário se manifestasse. Meu amado, o santuário onde Jesus é sumo sacerdote, ele tem uma natureza muito superior. Observe que o santuário que Deus estabeleceu para Moisés fazer e colocar ali o Santo dos Santos, que era o lugar mais santo, representava a presença de Deus, ele era o quê? Limitado, apenas uma sombra do modelo que foi apresentado por Deus a Moisés. Não havia como Moisés fazer da mesma forma, porque são dimensões diferentes. Então, aquele primeiro santuário, o santuário judaico, ele era o quê? Temporal e limitado. Enquanto que o santuário onde Jesus é sumo sacerdote, que é o santo dos santos, a presença de Deus, ele é eterno. O que nós precisamos destacar é que o santuário judaico, o santuário levítico, ele cumpriu com a sua proposta. Sim, ele teve a sua proposta o quê? De instruir os homens, de orientar acerca do temor, da reverência, da santidade, de como prestar o culto ao Senhor, de fazer as suas oferendas e todos aqueles rituais e todos os utensílios usados no santuário era um tipo de Cristo ou apontava para o Cristo, o grande sumo sacerdote que viria. Então, esse santuário, embora limitado e temporário, ele cumpriu com o seu propósito até que se manifestasse o verdadeiro santuário, que é onde Jesus habita ao lado de Deus. Amém, amado? Então, a natureza do santuário de Cristo é muito superior à natureza do santuário levítico. Vamos lá, subtópico de número 3. Possuidor de uma importância superior. Os princípios de pureza, santidade, reverência e temor a Deus foram ensinados ao povo judeu e posteriormente a vários outros povos a partir do santuário levítico. Tal ensinamento tinha como objetivo preparar homens e mulheres de todos os lugares e tempos para adorarem ao Senhor no santuário eterno, a saber, o céu. Meu querido, observa a importância do santuário, onde Jesus é sumo sacerdote, que nós estaremos adorando lá. É como nós poderíamos dizer que, colocando uma metáfora, que o santuário levítico seria quase que um vestibular, preparando os candidatos a uma vaga na Universidade Federal. Porque ninguém entra direto na Universidade Federal sem passar pelo vestibular, que é o processo de seleção. Dadas as devidas proporções e comparação,
O santuário levítico, ele veio preparando na mente das pessoas o conceito de pureza, santidade, reverência e temor a Deus. Isso tudo foi ensinado a partir do santuário levítico. Quem lembra daquela passagem, daqueles Davi, naquela alegria de querer carregar a arca da aliança para Israel, não fez conforme mandava a lei, e quando o carro já ia tombando e a arca da aliança, dois se levantaram para segurar a arca, e Deus matou os dois na hora. Então ali ficou implícito na mente das pessoas o quê? A santidade de Deus, a reverência e o respeito. E o santuário levítico, ele ensinou a mim e a você como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Este primeiro santuário, o santuário levítico, ele tinha como objetivo preparar homens e mulheres, tanto os judeus como não judeus, de todos os lugares e tempos para adorar ao Senhor no santuário eterno que é o céu. Então, eu aprendo com o santuário levítico a pureza, a santidade, a reverência, o temor de Deus e como agradar a Deus. Amém, amado? E outra coisa, não podia oferecer qualquer coisa ao Senhor no santuário. Então, meu amado, eu aprendo que o santuário levítico, ele tinha como objetivo nos preparar para adorar ao Senhor no Santo dos Santos, lá no céu, na eternidade com Ele. Estamos passando hoje pelo ensinamento e preparo para amanhã, quando formos arrebatados, chegarmos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote, e adorá-lo com todo o coração, com reverência, com o coração quebrantado, oferecendo a nós mesmos como sacrifício vivo ao Senhor. Hoje nós fazemos aqui, mas amanhã nós o faremos na eternidade com o Senhor. Amém, amado? Vamos lá, prosseguindo na nossa lição. Santuário móvel. Na nova aliança, após o véu do templo ser rasgado ao meio, o lugar da verdadeira adoração ao Senhor passou a ser o coração do adorador. Paulo chega a afirmar que todo salvo é templo do Espírito Santo. Cada um é responsável pela administração e qualidade da adoração que presta a Deus no seu santuário interior. Meu querido, nós somos um santuário móvel. Deus não habita em templos em construção. Por mais que construam catedrais da fé, o Templo de Salomão, como tem aí no Brasil, que alguém fez e que cobra agora entrada porque virou um ponto turístico, o verdadeiro santuário sou eu e você. Na nova aliança, a adoração a Deus, ela passou a ser aonde? No homem, porque Paulo afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O adorador, ele agora é o templo móvel de Deus. E cada um é responsável pela administração desse templo e a qualidade da adoração que presta a Deus lá no íntimo do seu coração, onde habita a sinceridade, a pureza, a justiça, a verdade e o coração quebrantado. Só eu posso prestar esse culto ao Senhor. Se eu não for na igreja, eu estarei em casa adorando ao Senhor. Eu quero deixar um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 21, verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém
que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Meu amado, eu resumi o texto porque a leitura é grande. Fala de Manassés. Manassés foi o maior miserável pecador que eu tenho no Antigo Testamento. Porém, foi o homem que mais experimentou da graça de Deus no Antigo Testamento. Ele sacrificou seus filhos aos ídolos, aos demônios, usou de adivinhação, de magia negra, ele invocava os mortos, ele era de fato uma pessoa que se envolveu com as trevas. Poderíamos dizer que foi um dos maiores bruxos e feiticeiros do Antigo Testamento. E ele era rei. Ele era rei descendente de Davi. Esse Manassés, ele pegou imagem de escultura, seria contextualizando, pegando uma pseudo-imagem de um santo, de um ídolo, e colocou dentro do templo na casa de Deus, lá na casa de Deus. Ele fez isso e era algo assim inconcebível dentro da cultura judaica. Porém, o povo todo havia se corrompido, a começar do rei, o sacerdote e a nação. Isto era inaceitável. Seria algo como colocar nas nossas igrejas imagens de santos lá de credos religiosos nas nossas igrejas. De repente, alguém quer colocar uma imagem daquilo que acha que Paulo é santo, coloca a imagem ali para ser reverenciado e adorado. Imagina uma imagem dentro do templo sede da nossa igreja, ou da sua igreja, seria algo inconcebível. O que eu quero dizer com isso? Nós somos o santuário de Deus. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu disse que cada um é responsável pela administração e a adoração que presta a Deus no seu interior, meu querido, muitas vezes nós estamos colocando coisas imundas, coisas profanas, coisas que contaminam o nosso templo interior. Poderíamos enumerar aqui inúmeras situações. Meu amado, eu sou o administrador desse templo. Se nós ficamos escandalizados com Manassés, mas Manassés fez coisa terrível, como que ele poderia fazer? Ele fez e nós, por vezes, estamos fazendo a mesma coisa. Vivendo um evangelho de falsidade, um evangelho sem sinceridade, um evangelho sem adoração verdadeira. Como eu já disse numa outra ocasião, nós queremos adorar o Salvador com os nossos cânticos, com os nossos hinos. Mas o Senhor nós repudiamos, desprezamos, porque nós não nos sujeitamos. Cada um é responsável pelo culto que ele presta a Deus. Eu sou presidente do ministério desse templo. Você é o presidente ou a presidente, não existe presidenta não, tá? O presidente ou a presidente desse templo. É você que decide o que vai ser colocado aí nesse templo. Então, cuide do seu corpo, use-o com temor, porque você é templo do Espírito Santo. Vamos encerrando aqui o tópico de número 1 e já vamos para o tópico de número 2. Um ministério superior. Nesse tópico, nós vamos analisar que o ministério de Jesus, do sumo sacerdote Jesus, ele é um ministério muito superior ao ministério levítico. Amém, amado? Vamos lá, então? Subtópico de número 1. No aspecto posicional. Os reis Saul e Uzias, movidos por orgulho, intentaram desempenhar uma dupla função, a de rei e sacerdotes. Ambos foram punidos pelo Senhor. Os dois reis cometeram o mesmo erro de Satanás, o de tentar usurpar a posição de Deus. Só Jesus poderia exercer o duplo papel de rei e sumo sacerdote na ordem levítica.
Meu querido, a proposta do meu trabalho na direção de Deus é trazer um conteúdo diferente daquele proposto pelo comentarista, porque este você tem aí. Eu achei por bem fazer esta colocação sobre Saul e Uzias. Esse Uzias é aquele primo de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Saul, em dado momento, ele achou que podia oferecer sacrifício, e era papel do sacerdote. Uzias também, ele achou que poderia oferecer sacrifício. Abriu-se uma lepra na sua testa e ele morreu com esta lepra. Nós vemos que ambos foram sentenciados, julgados, punidos pelo Senhor. E ambos, eu estava lendo esse texto, fiquei maravilhado nessa lição. Tanto Saul como Uzias cometeram o mesmo equívoco e erro de Satanás. Movidos pelo orgulho, eles tentaram usurpar o lugar que pertencia a Deus. Porque quem poderia desempenhar essa dupla função, ser rei e ser sacerdote dentro da ordem levítica? Apenas um, que é Jesus. Então, a quem desenvolveria estas duas funções seria Jesus e não o rei Uzias e Saul. Então, nós vemos que a soberba, a arrogância deles, eles estavam tentando usurpar uma função que pertencia somente ao Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Rei e Sacerdote Jesus. Eu quero deixar aqui uma colocação. Limitações da chamada de Deus. O diácono Filipe desbravou o campo de Samaria. Lá, Deus operou sinais e maravilhas através dele. Posteriormente, Pedro e João foram convocados por Filipe para imporem as mãos sobre os novos cristãos, a fim de que eles fossem batizados no Espírito Santo. Há pessoas apagadas na casa do Senhor por se incomodarem com o brilho do outro. Meu querido, toda chamada de Deus ela tem uma limitação, exceto a chamada de Jesus. A chamada de Abraão ela era limitada, a chamada de Davi, todos os heróis, todos os profetas, era uma chamada que tinha suas limitações. Eu tomo como exemplo aqui o diácono Filipe. Ele desce a Samaria, prega, anuncia Cristo. A Bíblia fala que houve grande festa naquela cidade, grande alegria naquela cidade, porque as pessoas se converteram. Ele abriu o campo, a obra estava crescendo, estava uma bênção. Todavia, o diácono Filipe, ele conseguiu compreender a limitação da sua chamada. Ele era diácono e estava fazendo um trabalho de evangelista, ou seja, ele não foi consagrado evangelista, mas o importante, meu irmão, é o trabalho e não o título. Amém, meu querido? Presbítero pode carregar cadeira, presbítero pode fazer trabalho de diácono e, se necessário, até limpar o banheiro da igreja. Importante é o trabalho e não o título. Então, ele entende a limitação da sua chamada. Ele ganha a cidade para Jesus, o evangelho, ele traz alegria ao coração das pessoas, mas na hora de impor as mãos para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, ele reconhece que essa chamada, esse ministério, a forma como Deus usava, era Pedro e João. E ele não teve orgulho de mandar chamar Pedro e João, do contrário, ele mandou chamar Pedro e João. Ele solicitou que eles fossem até ali. E, meu amado, eles impunham as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Há muitas pessoas que estão apagadas na casa de Deus, é porque elas ficam incomodadas com o brilho do outro, porque o outro não pode crescer, o outro não pode brilhar. É aquelas pessoas que pensam que pode fazer tudo na obra. Ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer ser professor, ele quer ser superintendente, ele não faz direito. Meu querido, eu fico preocupado
com ativismo religioso dentro das nossas igrejas. Pessoas que fazem de tudo. Ele faz tudo. Mas se ele morreu, se ele sai da igreja, ele não deixou discípulos, porque ele quer fazer sozinho, para muitas vezes motivado, não com visão de reino, mas pela sua vaidade de querer aparecer. Então há pessoas que estão apagadas na casa de Deus porque se incomoda com o brilho do outro. Meu irmão, eu não preciso ter inveja de ninguém. Não preciso ter inveja de pregador famoso, de conferencista internacional. Eu sei a limitação da minha chamada. Alguns insistem na sua simplicidade de me chamar de pastor Mauro, mandando mensagem, e eu não sou pastor, eu sou presbítero. Eu não tenho de Deus uma chamada, uma vocação, uma habilidade para pastorear. A minha chamada é para dar ensino como da palavra de Deus. Eu entendo a limitação da minha chamada. Nós precisamos compreender a limitação da chamada de Deus nas nossas vidas, porque nós corremos o risco de fazer aquilo que é atribuição de outro fazer. Amém, amado? E quando o outro fizer e fizer melhor do que você, e Deus usar com mais unção do que você, não fique dominado por um espírito de inveja, querendo queimar o filme do outro. Quem foi que consagrou Paulo? Quem foi que impôs a mão sobre Paulo? Foi um irmão, um profeta chamado Ananias. Ele só aparece nesse momento. E a Bíblia se cala, não fala mais de Ananias, mas fala de Paulo, meu amado. O importante é fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Porque a uns foi confiado 100, a outros confiado 50, a outros confiado 10 e a outros confiado 1 talento. Então, meu querido, o importante é você desenvolver aquilo que Deus te deu e reconhecer que você precisa do trabalho do outro. Amém, amado? Vamos prosseguir? Subtópico de número 2. No aspecto funcional, o sumo sacerdote intercedia pelo povo e oferecia sacrifício pela nação uma vez por ano. Cristo ofereceu seu sangue como um sacrifício perfeito e eterno. Desde então, ele intercede continuamente por todos os homens, não havendo mais necessidade de um outro sacrifício. Meu querido, qual era o papel do sumo sacerdote dentro da ordem levítica? O sumo sacerdote, todos os sacerdotes ofereciam sacrifícios diariamente pelo povo. Agora, o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Todo ano ele tinha que ir lá e oferecer o sacrifício. E tomar o cuidado de oferecer primeiro por ele, porque poderia ser que ele estivesse em falta com Deus e morrer lá dentro. E no caso de Jesus? Jesus, ele não precisa fazer sacrifício todo ano. Ele fez um sacrifício único e eterno, um sacrifício perfeito. Qual foi o sacrifício dele? Ele ofereceu o seu sangue, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E eu já falei aqui em outras ocasiões e torno a dizer, gente, não foi o diabo quem matou Jesus na cruz do Calvário. Ele se ofereceu, meu querido, para cumprir todas as exigências da lei de Deus. Amém, meu filho? Então, agora, o que Jesus faz em termos de função, aspecto funcional? Ele intercede dia e noite pelo pecador, pela sua igreja, pela minha vida e pela sua vida. Amém, amado? Acho que não tem muita coisa, tá claro, tá fácil isso aqui. E nós vamos prosseguir. Subtópico de número 3. No aspecto cultual. Enquanto aqui viveu, Jesus precisou passar pelo caminho do jejum, oração e sacrifício para vencer as fraquezas e tentações que lhe sobrevinham. Ele disse que todos deveriam tomar a sua cruz
e negar-se a si mesmo, pois só assim poderiam ser seus seguidores. Aceita-se Jesus uma única vez, porém, todos os dias, sacrifica-se a própria carne e suas paixões no altar da adoração a Deus. Meu amado, no aspecto cultual, como é que é o aspecto cultual? Jesus, quando passou aqui, meu querido, ele viveu uma vida de jejum, de oração, de sacrifício. Muitas vezes, quando os discípulos estavam dormindo, iam descansar após um dia de labuta, Jesus subia para o monte para orar, para buscar a presença de Deus, ele jejuava, ele orava. Então Jesus passou por isso. Então o caminho do sacrifício para vencer as fraquezas e as tentações pelas quais ele iria passar. E ele deu uma lição, ele disse, olha, que os seguidores dele também deveriam passar pelo mesmo caminho. Então destaca o seguinte, que nós aceitamos Jesus uma única vez. Porém, meu querido, todos os dias eu tenho que sacrificar a mim mesmo, a minha carne, as minhas paixões, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então eu tenho que sacrificar, eu tenho que estar buscando a Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que o espírito é forte, mas essa carne aqui, meu irmão, ela é fraca. Então, eu tenho que passar pelo caminho do sacrifício, constantemente, no altar da adoração a Deus, porque somente assim é que nós iremos vencer as tentações e as paixões da carne. Quero deixar um texto para a sua meditação, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meu querido, isso aí é Jesus falando para o modelo de discípulo que ele queria, o modelo de seguidores. Eu fico olhando, nós vivemos o período do tudo pode, tudo é permitido, não existe mais a cruz, só vitória, só bênção, hinos de triunfalismo, mensagens de triunfalismo, só de vitória. Mas eu olho Jesus falando que aquele que quiser ir após ele, primeiro tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão dos seus interesses pessoais, abrir mão da sua vontade e tomar a sua cruz. Além de você negar as suas paixões, seu desejo, você vai tomar a cruz. Pode haver igreja sem cruz, mas não há discípulo verdadeiro sem a cruz. Não existe um cristianismo autêntico sem a cruz do Calvário. Amém, amado? Então, pegue a sua cruz e siga Jesus. São momentos de dificuldade, a porta é difícil, apertada e estreita. Ele não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que todos aqueles que chegarem lá, que vencerem, receberão a coroa da vitória. Vamos então, meu amado, ao tópico de número 3 da nossa lição. Uma promessa superior. Nós estaremos nesse tópico estudando a promessa da nova aliança, do sumo sacerdote, que é Cristo, que a promessa dele é muito superior à promessa da ordem levítica do Antigo Testamento. Vamos lá? Prosseguindo então na nossa lição, subtópico de número 1, de natureza interior e espiritual. A nova aliança possuía dentre as suas várias características a rendição voluntária de um novo homem à lei de Cristo, a qual estaria gravada em sua mente e coração. Este novo homem desfrutaria das inúmeras bênçãos decorrentes desta nova aliança, sendo a vida eterna a maior delas.
Meu querido, a promessa da nova aliança, ela é muito superior, uma promessa muito superior. Observa como foi a lei no Antigo Testamento. Ela foi escrita em tábuas de pedra. E na nova aliança, começa com um novo homem. É aquele homem que se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo, tem fé no sacrifício do Filho de Deus e se torna agora um novo homem e uma nova criatura. É o que a palavra de Deus afirma. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Esse novo homem, ele tem, primeiro, a lei de Deus guardada, gravada, escrita nas tábuas do seu coração. Amém, amado? Dentro desta nova aliança, este homem com a mente transformada, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este novo homem, com a mente transformada, com a palavra de Deus no coração, que agora ele tem prazer na lei de Deus, nessa nova aliança, este novo homem desfrutaria das inúmeras bênçãos decorrentes da nova aliança. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo. As pessoas não eram batizadas no Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa e num determinado momento e depois se retirava. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo, ele apodera-se da pessoa, ele habita na pessoa e nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, meu querido? Outra coisa, dons espirituais, fruto do Espírito, meu querido. Curas, milagres, bênçãos incontidas, dons e ministérios. Todos nós somos sacerdotes real, propriedade exclusiva de Deus. Poderias aqui enumerar inúmeras bênçãos, a bênção da cura, a bênção da saúde, a bênção no casamento, a bênção na família, a bênção nas finanças, nos negócios, nos empreendimentos. Mas dentre todas as bênçãos decorrentes da nova aliança, a maior delas é a vida eterna. Amém, amado? Não existe nenhuma outra bênção maior do que essa. Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, mesmo servindo a Jesus, nós estaremos sujeitos às injustiças sociais. Nós estaremos sujeitos a ser empregado de uma pessoa descrente, ser dominado, ou seja, ficar numa posição inferior a alguém que nem teme a Cristo. Então, as bênçãos de Deus, elas são inúmeras. Alguém pode desfrutar delas aqui ou não. Não tem problema nenhum, meu querido, você ser rico, você ter empresa, você ter propriedades. O problema é quando você passa a ter amor a dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, muitos se desviaram e naufragaram na fé e perderam a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Amém, meu querido? Talvez eu não vou conseguir alcançar e realizar aqui tudo que eu idealizei, que eu sonhei para a minha vida. Mas com certeza, na eternidade, eu estarei desfrutando de tudo o que Deus programou para mim. Aqui não é possível você e eu desfrutarmos de todas as promessas, de todas as bênçãos de Deus. Por isso que a maior de todas as promessas é a vida eterna. Alguém pode aceitar a Jesus, ser batizado no Espírito Santo, falar em língua, ter dons espirituais, ser usado poderosamente pelo Senhor e ainda assim perder a sua salvação. Porque amou mais o mundo, a fama, o sucesso e os aplausos e acabou se desviando do caminho da salvação. Vamos prosseguir? Subtópico de número 2, de natureza individual e universal.
O véu rasgado no templo apontava para a quebra do monopólio da fé. Não somente o sacerdote, o escriba ou os doutores da lei deteriam o conhecimento de Deus. Todos que aceitassem a Cristo teriam livre acesso ao Pai. Não se deve transferir a terceiros a responsabilidade pessoal de se relacionar de forma direta com Deus. Essa nova aliança, ela tem um caráter individual e universal. Universal porque ela alcança todos os povos, todas as pessoas. Quando aquele véu rasgou-se ao meio lá no templo, conforme descrito nos evangelhos, ali estava uma mensagem clara. Aquele véu representava o Santo dos Santos, que ninguém poderia entrar ali. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que ali entrava. Então, quando Jesus bradou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia afirma que aquele véu rasgou de cima a embaixo. Foi o próprio Deus rasgando, que não haveria mais um monopólio da fé. Que somente o sacerdote, o escriba, o fariseu e os letrados que teriam conhecimento de Deus. Todos teriam agora livre acesso a Deus na nova aliança. Todos que aceitassem a Jesus teriam acesso direto ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora o que eu quero destacar é que, embora ele deixou o caminho aberto para ter acesso a ele, o que nós vemos são muitas pessoas transferindo essa responsabilidade para outro. Aí há uma natureza individual, porque eu sou o responsável de me relacionar de forma pessoal com Deus. O meu pastor, ele não vai me levar a me relacionar com Deus. O apóstolo, o pai apóstolo e por aí tanto bispo, ele não vai me levar a relacionar, eu vou relacionar com ele, mas eu tenho que ir além. Eu não posso ficar aí, meu irmão, eu vou ficar debaixo da autoridade do apóstolo, vou ficar debaixo da autoridade do bispo. Não, meu irmão, estou debaixo do sangue de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Eu não preciso, meu querido, de intermediário entre eu e Deus. Embora alguns credos religiosos apegou aí que tem que passar primeiro pela mãe para você chegar pelo filho. Ali, meu querido, eu tenho livre acesso, então eu não posso transferir para terceiros. Aí é que está o problema da religião. É quando eu transfiro para terceiros a responsabilidade. Porque ele é santo, ele ora, ele é um homem consagrado, é um homem santo de Deus com uma vocação, e eu vou pegar carona na unção, na santidade dele. Eu só vou no domingo, vou dar o meu dízimo e a minha oferta, porque esse homem de Deus, se eu seguir ele vai me levar até o céu. É um equívoco. Deus, ele quer se relacionar comigo e com você de forma pessoal e individual. Eu não posso transferir para outros essa tarefa. E o que nós mais vemos são pessoas idolatrando líderes religiosos, homens que parecem, ou pelo menos trazem um discurso como se eles fossem a quarta pessoa da Trindade. Meu irmão, eu não estou aí para poder ficar debaixo da autoridade comedor de feijão e taioba e couve igual eu não, meu querido. Eu respeito a liderança do meu pastor. É um homem de Deus. E glórias a Deus que nós temos aqui em Governador Valadares o pastor Vanderlei. É um homem de Deus que é o presidente do ministério. Mas eu sou responsável por me relacionar de forma direta com Deus. Não precisamos de amuleta, ficar escorado em ninguém e não são de ninguém. Eu quero deixar aqui com você um texto bíblico. Êxodo capítulo 20, versos 19 e 20. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco,
e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Esse texto está lá no livro de Êxodo, quando Deus manifestou a glória dele para o povo de Israel. Foi relâmpago, trovão, raio, som de buzina, o monte fumegando, pegando fogo. Meu irmão, algo sobrenatural aconteceu. E a voz de Deus bradando, a voz de Deus como um trovão, como um raio. Era uma voz tão poderosa, aquela manifestação de Deus, que o povo tremeu, o povo teve medo. E disseram para Moisés: Moisés, fale você conosco, mas não fale o Senhor conosco. Nós ouviremos você, não fale Deus conosco. Meu querido, e quantos têm feito isso hoje? Que Deus fale com o pastor, que Deus fale com o profeta, que Deus fale com outra pessoa, mas Deus não fala com você. Meu irmão, nós estamos invertendo as coisas. Por que aquele povo pediu para Moisés falar com Moisés? Primeiro, Moisés tinha vida com Deus. Moisés tinha vida de oração. Moisés, ele jejuava, ele subia para o monte, ficava ali 40 dias. Moisés, o viver dele era diferente. Daí a razão dele ouvir a voz de Deus e não estremecer, não tremer, porque ele era um homem que se relacionava com Deus. Muitos de nós não ouvimos a voz de Deus, ou não queremos ouvir a voz de Deus, é porque nós não queremos sair do comodismo. Nós não queremos sair da zona de conforto, nós queremos viver uma vida leviana. Muitas vezes nós queremos pecar durante a semana e no domingo o santo homem de Deus, o pregador, vai trazer uma mensagem poderosa e ele veio de lá da cidade tal, que já passou por vários lugares, por Gideão, por Camboriú, já passou nos lugares aí que todo pregador famoso passa. E ele vai fazer eu sentir a presença de Deus. Ele vai fazer você se emocionar. E pode até acontecer de Deus usar mesmo este homem, que é um homem de Deus. Porém, você não pode pegar carona na unção do outro. Há um provérbio que diz que angu de um dia não engorda cachorro. Então, tem gente que vive de congresso, tem gente que leva a sua fé a partir de pregador famoso, de cantor famoso na sua igreja. Viaja de um lado e para o outro, quase que idolatrando essas pessoas. Meu querido, você quer conhecer a Deus? Eu te apresento o caminho. Um par de joelhos dobrados. Lágrimas correndo nos teus olhos. Coração quebrantado e contrito. E sincero. Dobre o joelho no seu quarto. Fecha a porta. E Deus estará ali falando com você. Esta é a fórmula. Amém, amado? Mas tem gente que acha difícil demais, porque não quer ter vida no altar, vida com Deus e se relacionar com o Espírito. Daí a razão de cair na mão de homens inescrupulosos, homens avarentos, homens profanos, que se dizem homens de Deus, se dizem apóstolos e não são. Amém, amado? Então, meu querido, não vai embarcando por aí em qualquer uma, não. Você é responsável por se relacionar com Deus e sentir a presença dele na sua vida. Vamos lá, subtópico de número 3, de natureza relacional. A nova aliança tem no relacionamento pessoal com Deus a sua maior característica e objetivo. Deus ama pessoas sinceras, que não se escondem atrás das folhas da figueira da religião. O primeiro Adão se contentou apenas com as folhas da figueira. Já o segundo Adão espera encontrar frutos de um coração sincero e quebrantado. Uma das maiores características da nova aliança, diferente da antiga aliança, está no relacionamento pessoal com Deus. Outrora, na antiga aliança, um homem tinha que ir até o sacerdote para fazer sacrifício pelos seus pecados, confessar para o sacerdote seu pecado. Na nova aliança, esse homem se relaciona diretamente com
Deus. Eu destaco aqui o seguinte, que Deus ama pessoas sinceras, que não se escondem atrás da figueira, da religião, das folhas da figueira. Lembra quando Adão pecou? Adão foi lá, pegou as folhas de figo e tentou tapar a sua nudez com aquela folha da figueira. Há muitas pessoas que se escondem atrás de uma religião, se escondem atrás de uma denominação, se escondem atrás de um cargo, de um título, de uma posição. Uma coisa que Deus ama são pessoas sinceras, pessoas que não se escondem atrás de religião. Eu fico preocupado que nos nossos dias nós temos muitas pessoas religiosas, poucos cristãos verdadeiros e muitos religiosos. E Deus ama pessoas sinceras. O primeiro Adão, aqui que eu destaco, é o Adão, o esposo de Eva. Ele se contentou apenas com as folhas da figueira. Para ele, o que ele queria era esconder um pouco a sua nudez. Não ia tampar, não ia resolver o problema, mas dava para fazer uma meia-sola, um quebra-galho, para poder tampar alguma coisa da sua genitália. Já o segundo Adão, que é Cristo, porque Paulo chama ele do segundo Adão, ele não se contentou com a folha da figueira, não. Ele quis algo além. Ele quer ver o fruto da figueira. Adão não estava nem aí se a figueira tinha fruto ou não. Quem lembra daquela figueira que Jesus amaldiçoou porque ela não tinha figo? Ela tinha folha. A folha, ela vem depois do fruto. Isso mesmo. A figueira, primeiro ela produz o fruto e as folhas vêm depois. E no caso, no episódio envolvendo Jesus, ele foi até aquela figueira, ela estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto para oferecer. Isso tipifica aquele crente que vive de aparência. Ele tem aparência de piedade, ele tem aparência de pureza, de santidade, tem até carinha de santo, tem até carinha de temente a Deus, mas só vive de aparência, não tem fruto, não tem pureza, não tem caráter, não tem índole, não tem santidade, não tem coração quebrantado, não tem sinceridade, não tem o fruto do Espírito. Meu irmão, o primeiro Adão se contentou com as folhas da figueira. Já o segundo Adão, ele exige e espera encontrar fruto na figueira. Meu amado, nós precisamos aprender a ser sincero com Deus, não nos esconder atrás de uma religião, com as suas práticas, com a sua liturgia. Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Existe adoração congregacional, quando todos nós nos reunimos na casa de Deus para adorar a Deus. Mas Deus, ele ama essa adoração congregacional. Mas Deus também ama e está inspecionando aquela adoração individual. Eu não falei anteriormente que nós somos o templo do Espírito e eu sou o responsável pela administração e a qualidade da adoração que é prestada no meu interior. Você é responsável. Deus está à procura de pessoas sinceras, pessoas verdadeiras que não se escondem atrás de um credo religioso, atrás de um cargo, de um título, de uma posição, que se contenta apenas com as folhas. As folhas falam de aparência de piedade e de religião. Deus não quer pessoa religiosa, Ele quer pessoas sinceras, que tem muito mais do que folha para tapar a sua nudez, a sua vergonha. Ele quer que essa pessoa tenha frutos. Adão procurou a figueira para encontrar folhas e Cristo procura na figueira, que sou eu e você, frutos verdadeiros. Nós sabemos, Jesus proferiu: nunca mais nasça fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira, ela não dava fruto. Ela continuou do jeito que ela estava.
ela continuou infrutífera. A diferença é que no dia seguinte, quando passaram por lá, por aquele caminho, ela havia secado-se por completo, porque ela deixou de enganar as pessoas, ela deixou de iludir as pessoas, ela deixou de atrair as pessoas até si. Ela estava numa via pública chamando a atenção, mostrando uma coisa que ela não era. Ela queria dar a imagem que era frutífera e não tinha fruto nenhum, só tinha aparência, só tinha folha. Cristo está à procura de homens e mulheres sinceros, autênticos, verdadeiros, não perfeitos, porque não tem ninguém perfeito, mas homens, se cair, se humilham, se arrependem, confessam seu pecado. Homens e mulheres, se confrontados com seu erro, seu pecado, não dá desculpa, não atribui a terceiros a razão do seu fracasso espiritual, mas reconhece que é pecador, se arrepende, se humilha e tem em Deus um novo recomeço. Deus está à procura desse tipo de pessoa. Meu querido, encerramos a lição de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu casamento e os seus negócios. Eu gostaria de pedir mais uma vez que você se inscrevesse aí no nosso canal. Observa, eu estava assistindo esses dias, essa semana, os vídeos que eu comecei em outubro de 2016. Meus irmãos, eu tinha 13 visualizações, 13 pessoas assistindo. E eu falo um temor de Deus, irmãos. Debaixo do temor de Deus. Nesse pouco mais de um ano, eu nunca pedi ninguém para se inscrever no canal, nem para compartilhar. Eu não sei nem como esses vídeos foram parar aí no Nordeste, Aracaju, Pernambuco, Sergipe, Recife, Salvador, Espírito Santo, Pará, Paraná, Mato Grosso. É tanto lugar que eu fico assustado. Eu falei, meu Deus, como é que isso foi chegar lá? Isso foi a mão de Deus, meu irmão. E eu não cobro para estar dando essas videoaulas, é um trabalho voluntário, não tenho apoio da minha instituição na qual eu sirvo. Aqui eu ganho, às vezes, alguma coisa. Essa gravata que eu estou usando, um amado irmão em Cristo me deu. Um tablet, quando quebrou, teve um irmão em Cristo que me comunicou pelo WhatsApp e me ajudou a comprar o tablet que quebrou, esse tablet que eu uso para fazer as videoaulas, que eu fico de frente para ele. Então é um trabalho voluntário, irmãos. Então vamos continuar. Eu também não monetizei esse canal no YouTube para ganhar dinheiro. Deus não deixou, eu tenho temor de Deus. Eu não quero fazer disso uma fonte de renda e a galinha dos ovos de ouro. Quando eu peço para você se inscrever no canal e compartilhar, é porque eu acredito que juntos nós podemos promover a palavra de Deus, permitir que outros tenham acesso a este conteúdo, auxílio ao Mestre. Amém, meu querido? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, pelo estudo da Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Meu Deus, nós somos o templo do Espírito. Nós somos responsáveis pela adoração que prestamos ao Senhor e como administramos esse templo. Meu Deus, nós não queremos ficar escondidos, ó Pai, atrás das folhas de figueira da religião, mas nós queremos ser sinceros, autênticos, verdadeiros com o Senhor. Dá-nos uma vida santa, uma vida pura, uma vida, meu Deus, que agrade ao Senhor. Nós queremos dar frutos, ó Pai, frutos na Tua obra, queremos levar almas aos pés do Senhor e evidenciar o caráter de Cristo no nosso viver. Abençoe cada professor, cada professora. Meu Deus, que esse canal ele possa ampliar, aumentar o número de pessoas, não para me promover, para eu ganhar dinheiro, mas para que outros possam aprender, ter conhecimento. E há muitos servos teus que estão realizando esse mesmo trabalho. O Senhor abençoe cada professor que está ministrando aulas pela internet, tendo visão de reino e não de vantagens financeiras.
Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima lição. Mas eu estou preocupado, porque se houver o arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho certeza que você também não estará aí do outro lado para assistir a lição. Eu encontro com você nas nuvens, eu te encontro lá na glória, junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.